Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Meninos na Rua. E para isso nós convidamos aqui Tonho das Olindas, que é educador social e representa a ONG Ruas e Praças. Temos também a presença de Ana Dourado, que é pesquisadora social e também doutora em letras. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa hoje perguntando para vocês sobre essa trajetória um pouco, né, como é que vocês chegaram a esse tema de trabalhar com os meninos, né, de rua. Então, a minha trajetória, né, primeiro, Tonho das Olindas, como educador social, a minha trajetória vem dentro do Movimento Nacional de Meninos e Meninos de Rua, no qual, como adolescente, fiz parte do processo de formação e organização política desse movimento. Não fui meninos de rua, mas vivi na rua, trabalhando, né, na cidade de Olinda, contando história de Olinda, pegando fretes nas feiras livres. E, a partir daí, tem uma proposta de uma casa chamada Casa do Guia Mirim, onde trabalhava toda essa parte da história da sua cidade, e a outra parte é alfabetizar as crianças e adolescentes através da cultura, através realmente do sistema realmente freiriano, né? Que aí foi muito importante, a partir da cultura, você fazer uma leitura de mundo da sua situação social. E a partir daí eu me apaixonei, né? Me apaixonei bastante, e tudo que eu aprendi nessa casa e no Movimento Nacional Menino de Rua foi o momento de fazer reflexão e dizer, se isso fez bem a mim, eu posso fazer bem a outros que ainda não beberam dessa fonte, né? Então foi aí que veio essa clareza de ser um educador social, né, que a gente vai se construindo a partir das formações que o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua deu e alguns espaços de empoderamento que o movimento também me deu também. Então, a partir daí, eu cheguei ao grupo Ruas e Praças já um pouco, né, de uma visão, né, dessa situação que já estava posta, e aí ficou mais fácil, né? Cheguei aos 18 anos num grupo Ruas e Praças, e aí já cheguei realmente já com uma coisa mais concreta, que foi a cultura. Né? Como a cultura me educou, então eu também faço esse trabalho de ação e reflexão através da cultura, né? Cultura, educação, educação, cultura. Então, tudo que eu levo para essas crianças, adolescentes, é a partir de uma coisa mais concreta, né? Com a capoeira, com o frevo, com o maracatu, com o chachado, com o bumba meu boi, com o afoxé, com o maculelê e etc. Né? Então, isso é que me motiva cada vez mais fazer um trabalho realmente de conscientização política dessas crianças e adolescentes, do qual eu também passei por esse processo. Então, eu estou muito realizado que algumas crianças e adolescentes hoje se encontram realmente como adulto e que passou por esse processo e que hoje estão aí realizando o seu projeto de vida, como eles decidiram e como eles estão encaminhando o seu projeto de vida. Então, eu estou muito orgulhoso, sou muito orgulhoso de ser o educador social, que é essa pessoa que trabalha nessa perspectiva de transformação social. Ana Dourado. Então, a minha trajetória também já tem bastante tempo, né? Desde 1985, eu comecei a coordenar um projeto no Circo Voador, que na época estava em Recife, e que, com ação social, eles resolveram fazer uma acolhida dos meninos que estavam na rua nessa época. Então, a gente chamou educadores sociais para trabalharem com a gente. Eu coordenava o projeto, fizemos também, até conseguimos montar um espetáculo com os meninos. E era um momento político muito complicado, porque nessa época foi justamente um período onde estava na mídia uma realidade dessas crianças que viviam nas ruas, que era uma realidade diferente da de hoje. A gente praticamente tinha que mobilizar as pessoas e as instituições para proteger as crianças nas ruas de extermínios, de movimentos de extermínio. Por isso que havia até, né, houve um slogan que foi bem divulgado na época, não matem as nossas crianças, porque de fato as crianças que estavam nas ruas, elas eram alvo de organizações paramilitares. Isso nos anos 90? Isso nos anos 80. 80 Então, assim, foi realmente um período... Era uma questão de, para mim, é um conflito social e realmente de classe. Eram crianças que estavam sem vínculos com as famílias. E os policiais, nessa época, não eram formados da maneira como eles foram sendo formados depois, para pensar a criança dentro da lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lógica da proteção integral. Então, acho que a criança era vista
como historicamente foi sendo construída, essa criança que era considerada delinquente, a criança que perturba a ordem, então ela tinha que ser contida. Era essa lógica, né, da contenção, do controle. E o policial naquela época ele agia nessa ótica ainda vindo da ditadura. Ainda nos anos 85, por aí, a gente saindo da ditadura, mas essa relação de repressão ela estava muito presente. E a criança e o adolescente que estavam nas ruas e que, de alguma forma, criavam conflitos, elas eram reprimidas da mesma forma, da mesma lógica, como se foram reprimidos outros tipos de conflitos urbanos ligados contra a ditadura e outros tipos de conflitos que a gente sabe que faz parte da nossa história. E um caso desses que ficou bastante conhecido internacionalmente, né, e negativamente para o Brasil foi a questão da chacina da Candelária, né? Foi um dos que eu acho que foi um ponto assim muito trágico dessa história, né? Já mais para depois dos anos 2000, né? Acho que foi. Aí, foi antes. Foi antes? Acho que foi bem antes disso. Foi justamente ainda quando, foi num período que o Estatuto ainda não era reconhecido e ainda não era implantado, né? Eu acho que, como o Tonho falou, assim, para mim, a nossa trajetória é muito similar, porque nós fomos de uma época em que a gente lutou para que a legislação fosse aprovada de uma forma que a gente tivesse conselhos de direitos, conselhos tutelares, o fortalecimento das organizações de direitos, de proteção, também para que houvesse uma atenção a esse público, porque essa herança que a gente tem das crianças que estavam na rua é uma herança de muito tempo, é uma herança de uma época em que as famílias, logo depois da escravidão no Brasil, como eu estudei muito tempo também a história da infância, as famílias, nesse período pós-escravidão, elas foram deixadas de lado, porque não havia mais aquela relação de estarem numa propriedade privada, mas estarem à sua própria sorte. E o Estado não conseguiu, de imediato, no Brasil, criar um sistema de proteção para essas famílias. Então, a gente falava de criança abandonada, mas, na verdade, são as famílias que eram abandonadas, porque não havia nenhum tipo de apoio do Estado, não era um Estado baseado em direitos. Então, algumas legislações da assistência social no Brasil, incluindo o Estatuto, elas vêm para garantir esses direitos básicos para todos. O Estatuto da Criança a lógica da proteção integral, ele mostra que a criança deveria ter acesso à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, como todas as crianças, da maneira como só a elite tinha, né? Então, é um processo de romper com uma elitização em relação à proteção da criança. E o seu interesse assim começou como? Se foi pesquisa, foi contato prático com as crianças? Como é que foi assim, mais desse interesse seu assim, na área? Foi primeiro um interesse prático por conta dessa coordenação do projeto no Circo Voador, que a gente recebia as crianças e fazia várias atividades com elas. Mas depois eu fui contratada por uma organização, que é a Save the Children, a maior organização internacional que se ocupa de crianças e adolescentes, que inclusive influenciou para a criação da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que influenciou também, por sua vez, o Estatuto aqui, né? E com esse trabalho a gente realmente conseguiu fortalecer uma base de apoio, principalmente a partir das organizações como o Grupo Ruas e Praça e outras organizações que atuaram e que atuam ainda para a defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, que promovem muitas vezes o que o Estado não consegue promover. Mas a gente sabe que também houve avanços, né? Hoje a situação, é bom a gente falar um pouco disso também, que falar da criança que está em vulnerabilidade, está na rua, é uma situação que é diferente porque a gente tem uma universalização de ensino maior. A gente sabe que tem famílias que precisam de apoio e que por essas famílias precisarem de apoio, as crianças terminam indo às ruas por motivos diversos. Então, talvez o Tonho pudesse falar um pouco assim do perfil. O que é que mudou nesse perfil dessas crianças? Nossa ideia é conversar sobre tudo isso. Assim. Agora eu queria ouvir de vocês o que encanta vocês nesse trabalho, né? Porque não é um trabalho muito simples trabalhar, né, com meninos de rua e toda a situação de risco que eles vivem e tudo mais, e sendo impactado até emocionalmente, né? Então, o que encanta vocês nesse trabalho? O que chama vocês para esse trabalho? Eu só queria trazer um ponto importante que Ana Dourada traz, que assim, houve um momento, 64, 70 e 80, o Código do Menor, onde criança e adolescente era não tratado como sujeito, que não existia o estatuto, mas era tratado como objeto descartável. Essa que era a discussão naquela época, e aí
o Ruas e Praça, outras entidades, e o movimento nacional trazia essa discussão para as crianças, para a sociedade como toda escutar as crianças e adolescentes e saber que ali tem sonho, ali tem verdadeiros sonhos que precisavam ser resgatados, esse sonho e desejo de mudança de um projeto de vida. E aí, então, com o Código do Menor, existia a FEBEM, que aí tinha um marketing muito lindo, que é onde colocava para toda a população dessa nação, se você quiser realmente que seu filho se torne realmente engenheiro, médico, doutor, traga para cá, tirando a responsabilidade e a corresponsabilidade da própria família. Né? E aí, realmente, nesse emaranhado de marketing tão bonito, começou realmente a coisa não dar muito certo, porque realmente você não tratava a criança ou adolescente como sujeito, né? Porque não tinha essa compreensão, né? Não tinha essa sensibilização. E a própria assistência social, ela vinha numa compreensão política de assistencialismo e paternalismo. E na medida que a gente vai desconstruindo isso, buscando uma política mais concreta, aí a gente começa fazer um trabalho realmente com as crianças e adolescentes e com toda a população da sociedade civil organizada para a construção de políticas públicas. Então, aí já começa realmente a falar uma nova linguagem, criança e adolescente. Não é mais pivete, não é mais xelacola, não é mais tombadinha, não é mais menor. Né? Então, o Estatuto já é um grande avanço que coloca, de fato, essa linguagem criança e adolescente. Ainda alguns juízes ainda colocam realmente dentro do sistema da lei menor, né? Que eles até explicam, mas para a gente que somos educadores social, a gente sempre coloca da importância de ser colocado criança e adolescente em qualquer lugar do mundo. Ele é sujeito de direito, ele é prioridade absoluta. Então, para mim, esse encanto realmente de ser educador social, trabalhar com essas crianças, né, de rua ou na rua, me fez realmente assim, pensar que há uma possibilidade para essas crianças e adolescentes a construir seu próprio projeto de vida. Né? E aí construir, de fato, fazendo essa reconstrução da sua própria situação social. E aí, partir daí desse entendimento, você construir passo a passo do seu projeto de vida e fazer essa leitura de mundo de como você pode construir isso com sua família e construir com os demais da sua comunidade. Eu acredito que tem um desafio bastante grande aí para vocês e todo mundo que trabalha nessa área, que é, por exemplo, como lidar com uma dimensão que você fala agora, por exemplo, que é ir além do assistencialismo, né? Não era prestar uma ajuda, um serviço para uma população, que você fala quase no sentido de empoderamento, de como que construir um plano, construir uma emancipação. Quer dizer, esse é um escopo assim, muito grande, né? Até para uma ONG, né, fazer isso de alguma forma. Agora, o que a ONG Ruas e Praças ela se propõe a fazer? Você disse antes que a ONG já existe há 30 anos, há 30 anos. Então, a ONG se propõe, de fato, a grande missão, a partir da arte e da cultura, é fazer, de fato, o trabalho com criança e adolescente, a construção da cidadania, né, e promover o grande projeto de vida deles. Né? Então, a gente parte pelo pressuposto que a cultura e a arte, ela é o grande eixo para essas crianças e adolescentes se perceber como gente, né? Se perceber que ele é sujeito de direito, ele uma pessoa que possa transformar ele e transformar os demais. Então, Ruas e Praça traz como missão realmente educar a criança e adolescente a partir da arte e da cultura. Né? Eu tive lá um dia na sede da ONG, né? E eu vi que, acho que era uma terça-feira, se não me engano, que recebia crianças para alimentação, também tem esse apoio assim mais em termos de condições. A gente tem um trabalho de abordagem que chama Educação de Rua, que é o namoro pedagógico, que é onde os meninos fazem daquele ponto a sua própria moradia, sua casa, com colchão, com papelão, com outros adereços ali. E essas crianças, a gente vai até eles nesse lugar para conversar, para ter um diálogo, para resgatar de fato esse sonho e desejo, porque houve um discurso lá atrás que as crianças em situação de rua não sonhavam e não tinham desejo. É mentira. Todo ser humano ele sonha e ele deseja, né? Pelo pequeno que for. É isso que segura o ser humano nessa terra. É o desejo de sonhar por um projeto de vida, né? E aí ele vai traçar. E essas reuniões é todo o processo da educação de rua para ele chegar lá naquela instituição na terça-feira, um processo de reuniões dele,
né, sobre realmente a história dele na rua, o que é que levou eles a chegar na rua, por que ele saiu de casa, que família é essa que ele realmente está o tempo todo falando que tem mãe, que tem pai, que tem tia, que tem irmão, que tem série de conjunto de família e que eles está nessa situação de rua. Então, a partir daí, a gente acolhe com brincadeiras lúdica, com dança, com desenho, com pintura, com arte terapêutica também, né? Fazer esse trabalho de pensar, de repensar, dormir um pouquinho, se acordar, fazer todo esse processo, de fato, a partir da arte e da cultura. E aí, a partir daí, ter um momento que é um momento coletivo, onde eles vão colocar as inquietações deles desse processo da própria violência, né? Nessa rua, e essa violência vem a droga, vem sérios de coisas acompanhado e que a gente vamos desconstruindo a importância de não deixar a rua, né, porque a rua é ruim, mas ele mesmo fazer a sua reflexão, o que é que a rua tem de bom, né? E aí tem as praças, tem o chuveiro, tem as bicas, tem para jogar bola, tem uma série de coisas que ele mostra, aponta para a gente, de coisas boas e saudáveis para eles, e a partir dessas coisas boas a gente vamos trabalhar o que é que impede ele não vivenciar mais e ter mais esse direito de ir e vir dentro de uma rua, dentro de uma praça, dentro de um parque. Por que isso acontece? Então, a partir daí, são essas reflexões que aí vem o caminho da droga, vem a briga, vem, né, aquele tumulto da galera, né, um de uma área e outra área não pode se encontrar, como fosse Marcel Pinheiro com a Praça do Diário, não pode se encontrar, e a gente, junto com esse trabalho na terça-feira, a gente desconstruímos a partir realmente que estamos na mesma luta, estamos na mesma situação comum e que a gente precisa ter um diálogo permanente de construir a história de vida dessas crianças. Então, a partir da história de vida do indivíduo que está nessa roda, já começa a aproximar que tem algo em comum na vida do Roberto, do Carlos, do Edmilson, tem também coisa comum também nessa história dele com a minha. Então, isso é muito importante. E, a partir daí, os meninos dão o grito para conhecer esse sítio, que é um centro educacional Vida Nova, que é chamado por eles Capim de Cheira, que é uma área que tem 10 hectares de terra, e lá os meninos... no João Pessoa. No João Pessoa, que é a divisa de Pernambuco-Paraíba, e nesse sítio a gente trabalhamos todo o processo da educação da terra. Como plantar, como colher, como cuidar, como fosse o processo também de estudo do próprio menino em situação de rua, de ele tomar banho, de ele escovar a boca, de ele cortar a unha, de ele perceber da importância que esse sujeito, ele também tem direito a todo esse processo educacional, higiene pessoal. Muito interessante isso que o Tonho está colocando, né? Porque a maioria das pessoas que tem uma casa, né, não tem ideia do que é viver na rua e com todos esses desafios que ele coloca. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo a conversar sobre esse tema dos meninos na rua. Nós estamos conversando hoje sobre violência de gênero, especialmente a violência contra a mulher. Nós temos aqui a Ana Paula Portela, que é socióloga e pesquisadora da UFPE, e também a presença da Michele Couto, que é antropóloga e trabalha na Secretaria Estadual da Mulher. Eu gostaria que elas trouxessem alguns dados para nós, né? Eu acho que a Michele tem esses dados especialmente, inclusive da questão também do feminicídio, né? Em relação até à última questão, né, falando que as mulheres sofrem violência por sua condição de mulher, por serem mulheres, para se ter uma ideia, o tipo de violência sofrida, né, cometido contra homens e mulheres, as mulheres sofrem cerca de 80% são mortas em decorrência de violência doméstica. Já em relação, quase 90%, já em relação aos homens, apenas pouco menos de 3% morrem em decorrência de algum tipo de violência doméstica, né? Então, a gente tem uma desigualdade, aí, um distanciamento muito grande dessas informações, né? Em relação aos números de feminicídios, a gente tem acompanhado semanalmente e faz esse monitoramento da Secretaria da Mulher do Estado. Tem a Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência de Gênero do Pacto pela Vida, tem assento na Câmara do Pacto pela Vida, é garantido por lei em relação a se tratar a violência contra a mulher aqui no estado de Pernambuco. Acho que isso é um dos grandes ganhos para o estado,
onde se em 2006, quando foi criada a Secretaria da Mulher, o Estado ocupava o segundo lugar no ranking nacional, onde mais matava mulheres, e no último mapa da violência, em 2015, estamos no 16º lugar, exatamente em decorrência da política que foi adotada e ter sido colocada a violência contra a mulher aqui no Estado como uma questão de segurança pública, né? Então, é um decreto por lei em relação, está garantido no plano do Estado, né, de segurança, e a gente vem fazendo esse monitoramento através dessa Câmara Técnica, né? Nesse ano, em 2015, nós tivemos 245 mulheres mortas, um número... Isso no estado de Pernambuco? Em 2015, no estado de Pernambuco. Em 2016, atualmente, até ao final do mês de outubro, nós tivemos 225 mulheres mortas. A gente identificadas como dentro dessa questão Na realidade, ainda não. Ainda não, apesar de que, recentemente, foi conseguido colocar a categoria feminicídio dentro das estatísticas daqui do Estado, né, dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, da CEPLAG. O que são esses óbitos, então? O que são eles? São mortes de mulheres. Mulheres assassinadas de uma forma geral. Não se sabe o motivo exatamente, então, desse todo. Está se identificando, passou-se a se identificar e está qualificando enquanto feminicídio. De junho para cá, de junho até o final do ano, a partir de então, vamos estar usando a categoria feminicídio e também está sendo feito um retroativo, né? Quando já tem um inquérito fechado, é fácil de se identificar, é muito mais fácil de se identificar quando é um feminicídio, mas ainda tem alguns casos que não se consegue se perceber se é uma violência em decorrência de um conflito urbano, de tráfico de drogas, e que isso também tem um elemento, sim, da questão de gênero. Muitas vezes a mulher sofre a violência e se caracteriza como uma violência urbana, sofrida por conflito ou por envolvimento em tráfico, mas que por trás disso, dessa primeira notícia, né, dessa primeira observação, se investiga e se percebe que é uma violência que foi praticada em decorrência do gênero. Às vezes a gente percebe muito isso quando a mulher ela tem uma relação com alguém envolvido num tráfico. Então, o traficante rival manda matar a mulher desse outro traficante por vingança. Então, as mulheres elas acabam sendo uma moeda de troca, elas acabam sendo uma moeda, né, um objeto onde se vai se vingar daquele no caso, rival. Um familiar, né? Poderia ser também outro tipo Acontece de familiar. também. Né? Acontece também. Né? Então, a gente acaba se fazendo com que, por trás de muitos crimes, existe sim a questão do feminicídio, existe a morte das mulheres em decorrência da sua condição, em decorrência do gênero. Tem algum outro dado? Sim, em relação aos casos de violência sexual, né, foi criado um GT, um grupo específico dentro da Câmara Técnica também, para se fazer um relatório, se fazer um encaminhamento, dar um olhar diferenciado aos casos de violência sexual que vem acontecido, que tem aumentado aqui no Estado também. Então, a gente tem, em relação aos casos de violência sexual, né, a gente tem agora em 2016, deixe-me ver aqui, violência, os absolutos, não estou conseguindo localizar. Depois a gente pode olhar, então, eu posso olhar com calma. Isso, achei, consegui localizar. Né? A gente tem o estupro de vulnerável em decorrência de violência doméstica e familiar, 201 casos, e não doméstica e familiar, 353 casos, que dá o total de 554 casos. 2015. Isso, 2016. E o estupro, a gente tem um total de 575 casos, né, totalizando 1.129 casos registrados, o que não é um número que pode se aumentar. Até então, porque muitas vezes a violência sexual ela acontece num determinado momento, num determinado tempo, e a mulher só vai prestar queixa, né, só vai registrar essa ocorrência, essa violência sofrida, um ano depois, alguns meses depois. A gente tem verificado isso em relação aos casos de 2015, que ainda em 2016
está tendo-se registros de casos de violência sofridas em 2015, de violência sexual. Então, é algo que pode estar mudando de acordo com que as mulheres, na medida em que as mulheres vão recorrendo a um serviço de atendimento. Certo. Ana Paula? Não, eu ia fazer um comentário com relação ao que é feminicídio e o que não é feminicídio, né? Qual é a importância da gente caracterizar algumas mortes como sendo feminicídio? A importância é para a gente saber que existem certas situações, certas circunstâncias nas quais as mulheres são assassinadas que devem ser tratadas pela política pública de forma distinta, né? Então, uma política de segurança tradicional, ela não vai resolver o problema do assassinato que acontece como decorrência de uma relação amorosa ou de uma relação familiar. Então, é preciso ter uma política específica. Então, as ativistas feministas, elas desenvolveram esse conceito como uma maneira de sensibilizar a sociedade e sensibilizar o poder público para ações específicas voltadas para isso. Isso não quer dizer que os outros casos não sejam importantes. Todo e qualquer caso de assassinato, seja de homem ou seja de mulher, é importante e deve ser tratado com o mesmo grau de urgência, né, do que o feminicídio. A ideia é para gerar também uma consciência em relação a esse aspecto que às vezes é esquecido e também, quem sabe, atuar nas dimensões de políticas públicas, de prevenção também. Exatamente, todo esse aspecto que é diferente. A prevenção de um feminicídio é diferente da prevenção de um assassinato que é cometido no âmbito da criminalidade, ou no âmbito do uso do crack. Você vai tem políticas de prevenção que são diferenciadas. Mas muitas vezes a gente tende a achar, por exemplo, que uma Secretaria da Mulher ela só vai tratar do feminicídio. Não, a Secretaria da Mulher trata das mulheres. Então, ela precisa proteger todas as mulheres, né, que estão expostas ao risco de serem assassinadas, seja pelos seus parceiros ou não. Ela tem que proteger as mulheres, tem que desenvolver políticas de proteção a todas elas. Exato. E aí eu faria só um pequeno reparo. Eu estudei na minha tese de doutorado exatamente as situações nas quais as mulheres morrem, né? Então, eu estudei todos os casos de homicídio entre 2004 e 2012, de homens e de mulheres, para poder comparar aqui em Pernambuco. O que eu identifiquei foi que os casos de homicídio cometido pelo parceiro, que poderia ser identificado como o tipo principal de feminicídio, né? Eles correspondiam, na verdade, a cerca de metade dos casos. Nas outras situações, as mulheres morrem, né, em decorrência de proximidade ou de envolvimento com pessoas ligadas à criminalidade, ou no caso de latrocínio, quando é assalto, etc., ou em decorrência de violência doméstica e familiar, mas não cometida pelo parceiro. Então, geralmente são meninas e adolescentes ou mulheres idosas que são assassinadas por um sobrinho, por um neto, e a menina por um padrasto, né, pelo pai. Né? Então, elas morrem em decorrência da violência sexual cometida por um parente mais velho de sexo masculino. Né? Então, o caso clássico, né, da mulher assassinada pelo parceiro ou pelo ex-parceiro corresponderia em torno de quase 40%. A cerca da metade dos casos. Quase 40%. E os outros, quer dizer, quase uns 90%, né? 80% e pouco, mas isso realmente de parceiro, de namorado, é quase uns 40%. Só que os outros são em decorrência de violência doméstica, né? De outras ordens, por pai, por tios. Eu já ouvi um ditado popular, porque às vezes eu faço um pouco esse papel aqui, de trazer a boca do povo para cá. Diz assim, que se a mulher tivesse tanto poder e força quanto um homem, ela faria a mesma agressão. Vocês acham que sim, ou ela tem alguma característica que a mulher é mais humanizada que o homem, ou isso não tem a ver? Eu acho que é a sociedade que a gente constrói é que vai dizer se a gente vai ser mais pacífico ou se a gente vai ser mais violento, né? Então, é a nossa sociedade que vai imprimir em nós, em cada um de nós, homens e mulheres, e vai autorizar e legitimar as nossas práticas violentas. Eu acho que a gente, se não existisse a dominação masculina sobre as mulheres como existe hoje, vamos dizer que homens e mulheres vivessem uma relação de gênero igualitária, mas a gente ainda vivesse numa sociedade violenta, eu tenho certeza que as mulheres iam bater tanto quanto os homens. Assim, está aí o caso das mulheres que são soldadas e oficiais no exército norte-americano e que matam tanto quanto os homens, né, no Iraque, na Síria, na Líbia, em todo lugar. Né? Elas tem toda uma mentalidade, né? Toda uma cultura que às vezes atravessa todas as pessoas, né? Exato. E isso é interessante poder ser olhado assim. As mulheres não são boas, ou são tão boas quanto os homens. Exatamente. Essa questão da construção, são as pessoas, né? Elas podem ser boas ou más, violentas e não violentas. E o problema da nossa sociedade é educar os homens para serem
agressivos. Isso é importante, nós fizemos de uma forma geral, essa questão da educação, a gente ensina os meninos a serem agressivos. E as meninas a gente disciplina a ser carinhosas, a serem meigas, e os meninos o contrário, a serem valentes. Mas veja que tudo depende da relação, porque as meninas elas são autorizadas, as mulheres são autorizadas a baterem nos seus filhos. Exato. Elas não são autorizadas a baterem nos seus parceiros, mas a sociedade legitima e ela permite. Não, você dá uma palmada para corrigir alguma coisa que a criança está fazendo de errado dentro de casa, você pode. Eu sou a mãe dele, né? Eu sou a mãe dela, então eu posso bater. Então, quer dizer, tem as relações de poder aí. A hierarquia, né? dentro da família, né? A hierarquia familiar, onde o homem, né, o centro, a mulher, ela tem autoridade para quem, né, é subordinada a ela, que são, no caso, as crianças e adolescentes, e os homens que mandam nos dois, né? Tanto E o patriarcado, como é que vocês veem essa modificação que vem sofrendo nesse último século, principalmente, né, da crise, declínio? Uns autores variam, né, falando da mudança do papel do homem, o empoderamento da mulher, a entrada da mulher no mercado de trabalho e outros empoderamentos. E esse patriarcado ainda continua muito, é muito significativo, ou ele está no fim? Como é que vocês veem? Quem nos dera. E tem também uma variação entre classes sociais e culturas diferentes, né? A gente vê que dentro até do Brasil, alguns dados são mais intensos de violência num canto do que outro, em países diferentes também, né, de culturas, mas em geral... Eu acho que a gente está em pleno momento do confronto, assim, do conflito, né? Assim, de fato, a posição social das mulheres mudou, né? As mulheres estão no mundo público, diferentemente do século XIX, que nós éramos muito poucas no mundo público. Hoje em dia somos praticamente todas, só não está na vida pública aquela mulher que não quer estar, mas a vida pública está aberta, nós temos opções hoje. Então, nós estudamos, nós trabalhamos, nos sustentamos, fazemos as nossas próprias escolhas. E, evidentemente, isso produz conflito. A gente está desestabilizando a ordem. Agora, essa ordem ela está sendo destabilizada, ela ainda não foi desestabilizada. Então, existe reação do outro lado. Então, existem muitos homens, né, que veem isso com bons olhos, né, que percebem que é vantajoso para a sociedade inteira quando você tem relações mais equilibradas, né, mais igualitárias, é bom para todo mundo. Então, alguns homens percebem isso, mas outros não. Outros, assim, realmente estão reagindo à perda de privilégios. Eu gosto muito de uma autora que ela escreve um livro que é maravilhoso, já está traduzido para o português, que se chama Riane Eisler, né? Riane Eisler se escreve, e ela escreve um livro chamado Do Cálice à Espada, que fala historicamente da construção do patriarcado e como a importância de, para uma emancipação social, para uma sociedade mais pacífica, esse ponto da questão do resgate, da questão da mulher, ela se torna crucial aí dentro, porque não é só a questão da mulher, é um modo também que envolve o feminino, é um modo de ver o mundo, de fazer o mundo, que acaba se falando mais em termos, né, do feminino e da mulher, mas que também é para o homem, que tem uma dimensão, né, que o feminino às vezes transparece mais em certos aspectos, mas é da humanidade, como acolhimento, claro, né, outros aspectos, né, que a gente vê até um pouco mais assim na mulher. Então é muito interessante, do cálice à espada, é um clássico que é uma base muito importante para compreender essa questão do patriarcado, a crise do patriarcado e o papel do feminismo, não como uma coisa radical, mas como uma coisa que tem essa visão, né, global, assim. E temos tempo ainda, né? Então temos mais tempo, vamos continuar. Vocês acham que tem uma cultura do estupro presente hoje? Vocês falaram de alguns dados, né, aqui em Pernambuco. Vários casos, né? Você falou mais de 500 casos mais de 1000. Mais de 1000 mais casos. de 1000 esse ano. Esse ano de 2016. Esse ano de 2016. Notificados, né? Notificados. Fora os subnotificados, que pode exato. significar que aumente ao final do ano, início de 2017, ao longo de 2017, por conta do registro de boletim de ocorrência. Eu acredito, puxando essa questão do patriarcado, que ele está sempre se reinventando. A gente tem passado por um momento bastante tenso, né, onde se está buscando derrubar direitos adquiridos das mulheres. Como a Ana coloca, essa questão do conflito. Né, a gente está no conflito, está tensionando esse lugar de privilégio social que sempre foi dado aos homens, e isso tem trazido também esse resgate
esse resgate desse papel da mulher. Sempre que se coloca, se tensiona, se busca resgatar e se colocar a mulher sempre na sua condição de subordinação aos homens dentro da sociedade. E a gente tem vivenciado isso no mundo público, tem vivenciado isso no mundo político, né? E o que tem colocado aí tem resgatado essa questão da cultura do estupro, né, que está associada exatamente isso, está associada a essa questão, onde a gente vê sendo colocado recentemente, né, por um deputado federal, que uma deputada federal não é estuprada porque ela não merece ser estuprada, né, então a gente vê também que isso tem um impacto muito grande dentro da sociedade, tem um impacto de que forma as pessoas, de que forma esses homens eles vão estar lidando com as mulheres, né, o acesso... Essa ideia do livre acesso ao corpo da mulher que os homens têm, e de que pode sair na rua, e de que pode pegar, de que é direito, de que não é nada demais. E a gente vê isso disseminado de uma forma generalizada dentro da sociedade. São nas músicas, nos comerciais, todo sempre uma construção, né, de que a mulher é objetificada, objeto de venda, de desejo, né, de felicidade. E as propagandas exploram tanto isso, né? Exatamente. As próprias empresas explorando essa figura, ajudando a construir então essa cultura, né? Exato. A gente viu há muito tempo atrás a questão dos comerciais de cervejas que foram abolidos, né? Foram, né? De certa forma, né? Não, eu concordo Foram inteiramente com ela. Assim, eu acho que existe sim uma cultura de estupro, ela é baseada nessa ideia, como ela falou, do acesso livre dos homens ao corpo das mulheres e dessa disponibilidade, né, do corpo feminino, né? Então pode ser usado para qualquer coisa. Há estudos feministas que demonstram como é recorrente na publicidade a imagem da mulher sem cabeça. Assim, como se usa a imagem da mulher só daqui para baixo. Cabeça para baixo. Da cabeça para baixo para expressar qualquer coisa. Assim, mas sempre se usa. Enquanto que para os homens é impensável você fazer qualquer tipo de publicidade que tire a cabeça do homem. Assim, a cabeça do homem sempre está lá. Né? E a cultura do estupro ela também se baseia nessa suposição de que a vontade da mulher não conta. Né? Então, essa ideia muito disseminada de que o não é sim. Né? De que quando... não preste atenção ao não da mulher. Quando ela está dizendo não, na verdade ela está fazendo um jogo, ela está fazendo joguinho, é charminho, ela está falando não, mas na verdade ela quer. Né? Então você não respeita aquilo que a mulher está dizendo. Né? Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, que a gente vai voltar logo em seguida a conversar sobre esse tema importante aí da violência de gênero. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da violência de gênero, mais especificamente a violência contra a mulher. E nós falávamos no bloco anterior sobre o declínio do patriarcado, que é uma cultura muito intensa na tradição ocidental, aí com pelo menos 10 mil anos, e essa crise do patriarcado que gera, em termos, um momento de confronto, como falam as nossas convidadas, e também uma reação. Entre essas reações surgem várias lutas, movimentos sociais feministas, né? Mecanismos de defesa também da questão da mulher, e, por exemplo, um deles é a famosa Marcha das Vadias. Vamos perguntar para nossas convidadas que conhecem, estão por dentro disso, o que se trata, de onde surge esse termo, que parece um termo, né, de uma provocação. Agora, marcha não é da mulher, mas é das vadias, né? E tem, que pauta essas marchas têm e qual é o sentido desses termos, né? Olha, a Marcha das Vadias ela é um movimento, uma articulação muito interessante, porque ela se origina exatamente de um caso de violência sexual. Né? Houve, não sei se foi exatamente um caso ou alguns casos de estupro num campus na Universidade do Canadá, e um policial que estava fazendo atividade de prevenção foi às salas de aula, e na sala de aula ele estava orientando as meninas a como se protegerem, né, do estupro, e ele recomendou que elas usassem roupas, né, bem compostas, que elas não usassem roupas curtas e etc. e tal. Ou seja, em lugar dele proteger, dele ir atrás do agressor, ele ir atrás dos homens que agridem as mulheres, ele foi atrás das vítimas. Teve coisa parecida aqui, né? Tem muitas coisas parecidas aqui, né? O pessoal aconselhando as mulheres a se armarem, assim, armaduras, para que elas não sejam atingidas, né? Não bota muita perna para fora, exatamente, ou seja, para fora, porque é um perigo. Quem comete o crime é um homem, mas quem tem que mudar a conduta é a mulher, né? Então, em lugar de você fazer o homem
mudar a conduta criminosa dele, você quer que a vítima é que se comporte de forma a não provocar esse instinto agressivo masculino, né? Bom, isso provocou uma revolta enorme, as mulheres perceberam imediatamente que elas eram o alvo errado. Quer dizer, olha, o poder público não tem que ficar aqui controlando a vítima, o poder público tem que tratar de quem está agredindo, de quem está cometendo o crime, não somos nós que cometemos nenhum crime, né? E aí elas resolveram responder à altura, dizer, olha, nós somos vadias e nós queremos ser vadias e podemos ser vadias, e nem por isso alguém tem o direito de nos agredir. Assim, nós temos o direito de ser protegida, sejamos nós quem formos, né? Não são só as mulheres, vamos dizer, que têm uma conduta mais conservadora que devem ser protegidas. Todas as mulheres têm que ser protegidas pelo Estado, né? Assim, têm o direito de ter sua integridade física garantida, sua vida garantida. Então, a Marcha das Vadias, ela surge disso, ela é, de fato, uma provocação, uma mentalidade patriarcal, uma provocação à cultura do estupro, mas uma provocação muito eficaz, né? Muito eficaz porque ela conseguiu produzir adesão, assim, de milhares, centenas de milhares de mulheres no mundo Inclusive inteiro. de homens, né? De homens também, de homens que apoiam a causa, né? E ela sai todos os anos, então existe uma marcha realmente em muitos países do mundo, eu acredito que hoje em todos os continentes, né? Então em muitos países do mundo as mulheres saem, se expõem, né? Para dizer, eu tenho o direito de expor meu corpo sem ser violentada, né? Então é uma declaração, é um gesto simbólico, né? Eu acho isso bem importante e acho que é um bom exemplo do tipo de confronto, né, e do tipo de tensão que o patriarcado está vivendo hoje. Um outro exemplo, eu acho que vem do campo das redes sociais, né? E aí eu acho que as redes sociais elas são muito importantes, porque a gente tem alguns grupos de mulheres que têm uma dificuldade maior de se expressar e de reagir à violência vivida, como é o caso... Com certeza, né? Esse é como você tinha citado, a campanha do meu primeiro Exato, assédio, né, que fez um papel muito importante nas redes sociais. Esse é um tema muito fundamental a gente colocar hoje. Que a gente tem que lembrar, por exemplo, adolescentes, pré-adolescentes, mulheres muito jovens que têm dificuldade de pedir ajuda, de procurar apoio, mulheres muito pobres, mulheres que estão em lugares muito afastados, mulheres negras, que são as principais vítimas da violência letal, como ela apresentou, a possibilidade de ter acesso a uma banda larga, a um telefone que dá acesso ao Facebook, que dá acesso ao WhatsApp, possibilita que essas mulheres entrem em contato com outras mulheres que têm experiências semelhantes às que elas estão vivendo. Então, você tem a rede social virtual, ela permite construir redes sociais reais. E as mulheres estão fazendo isso nos últimos anos. Então, essas campanhas que você lembrou aí, o Meu Primeiro Assédio e o Meu Amigo Secreto, né? Elas permitiram com que mulheres do Brasil inteiro elas se reconhecessem naquelas experiências. Assim, elas reconhecessem eu fiquei muito impressionada, assim, porque eu tive a impressão de que todas as brasileiras passaram por situações de assédio na infância e na adolescência. Era todo mundo colocando, né, sua experiência quando mais nova. Todas foi passaram. Isso, vivi isso, foi com o pai, foi com o irmão, foi com o tio, foi com o colega, foi com o professor, mas todo mundo passou por isso. Então, essa experiência, esse reconhecimento de uma experiência coletiva, ela é muito importante para o reconhecimento de um problema social. Então, o meu problema ele não é meu, o problema é da sociedade em que eu vivo. E isso permite com que as mulheres elas possam agir. Né? Então, essas campanhas das redes sociais, elas permitiram a criação de inúmeros coletivos feministas em todos os lugares. Não é à toa que hoje, por exemplo, as ocupações nas escolas e nas universidades, elas são lideradas pelas mulheres. Né? São as meninas do ensino médio, do ensino fundamental e as jovens mulheres universitárias que estão à frente dessas ocupações. Porque elas se fortaleceram nessa articulação virtual, né, que as redes sociais permitiram. Então, esse é um campo de batalha contra o patriarcado muito importante. Né? É interessante também pensar que não somente essas campanhas deram vez e voz às mulheres a estar compartilhando, a estar falando, né, sobre situações de assédio, mas que também fizeram, e aí eu vi também esse movimento contrário, não contrário no sentido que fizeram os homens refletirem sobre o assédio que eles cometeram e que
no momento, né, onde isso, quando acontece, a ideia do que é natural, do que é o comportamento típico do homem, né, que é natural, que é comum fazer, principalmente, como você falou, na adolescência, né, a ideia do homem garanhão, do homem conquistador, e de enxergar essa questão do assédio como naturalidade, como algo que faz parte da construção da masculinidade. E isso foi interessante, que eu vi também esse movimento também, dos verdade. homens estarem refletindo sobre o papel deles também enquanto assediadores, né? E a gente tem uma repercussão muito grande em relação a isso, e aí na fala, quando a Ana Paula coloca, das mulheres de adotar condutas, em vez de ir atrás dos agressores, mas de colocar as mulheres uma conduta de como devem agir. E a gente vê esse reflexo muito grande nas pesquisas que são feitas, né, em relação ao IPEA, onde se perguntou, onde é que, recentemente, acho que teve um ano passado, um esse ano, sobre a questão das vítimas de violência, né, sexual, e aí boa parte das pessoas culpabilizam a mulher pela violência sofrida. Diz que ela provocou, diz que ela sofreu a violência por conta dela, né? Então, a gente tem um reflexo de como é que a nossa sociedade pensa sobre isso, não somente sobre a mulher vítima de violência sexual, mas vítima de violência doméstica também. Sempre dá à mulher essa responsabilidade pela violência que ela sofre. Se questiona a roupa, o horário, né? O horário se está numa parada de ônibus. É uma violência específica que diz se essa mulher ela anda sozinha, anda em grupo, determina o horário que a mulher vai estar nas vias públicas, se ela estuda ou trabalha à noite, né? Então, limita a vida da mulher de alguma forma. E é um tipo de violência que eu não vejo os homens preocupados em sofrerem. Essa é uma violência que preocupa as mulheres. Tem horário para sair de casa e horário para chegar em casa. Eu não vejo homem nenhum com um discurso de que tem preocupação em sair às 10 horas da noite ou voltar 1 hora da manhã com medo de ser estuprado. O medo que se tem é de ser assaltado. E as mulheres, além de ser... A primeira coisa é do estupro. A grande preocupação das mulheres é do estupro. E aí a gente pensa essa questão da violência sexual também, é importante colocar que não é somente a maior parte dos casos de violência sexual, ela é sofrida dentro de casa. Principalmente as mulheres, elas sofrem violência sexual durante toda a faixa etária de vida. E os meninos também sofrem, mas os homens, né, sofrem durante a infância e adolescência. Durante a vida adulta quase não existem casos de estupro para violência sexual. Contra homens, e sim contra as mulheres, isso independente da idade que tiver, seja na infância, o maior número acaba sendo infância, adolescência, na fase adulta e até quando está na velhice. Né? A gente tem visto vários casos de mulheres idosas que são estupradas. Isso tem crescido muito. E quanto aos mecanismos que existem hoje, de alguns anos para cá, né, diante do próprio poder público, a sociedade organizada principalmente, que mobiliza o poder público, a sociedade organizada em geral, os movimentos, né? Que mecanismos surgiram nos últimos tempos para lidar com essa situação de violência, tanto nessas questões de gênero, violência contra a mulher e outros, né? Por exemplo, assim, a própria delegacia, né, contra a mulher, que é uma coisa relativamente nova, né? Então, vocês têm um pouco esse histórico e todos esses conjuntos de mecanismos que hoje se pode... Você falou também dos abrigos, que mecanismos e lugares e políticas também são essas? Esse resultado, os mecanismos são resultado das lutas do movimento de mulheres e movimento feministas. A Lei Maria da Penha, quando ela é promulgada, ela traz não somente a questão de estar tipificando, estar dizendo que tipo de violência é esse que a mulher sofre especificamente, né, de estar punindo esse agressor, e principalmente o grande diferencial da lei é está promovendo a criação de mecanismos de proteção à mulher, né? Ampliação e proteção, criação de delegacias especializadas, criação de varas especializadas, defensorias especializadas, de centros de referência especializados de atendimento à mulher, além disso, as casas-abrigos. E, então, a gente tem uma rede aqui em Pernambuco, né? Esse é o grande ganho também do Estado, o diferencial, que não se trabalha de forma descentralizada. A gente tem delegacias especializadas nas regiões do Estado, a grande concentração ainda é em Recife e região metropolitana, mas tem no Agreste e no Sertão. Se pretende ampliar um número ou até regionalizar, o objetivo da Secretaria da Mulher é buscar regionalizar para algumas regiões
as delegacias especializadas de atendimento à mulher. As varas também especializadas têm grande concentração, Recife e região metropolitana, mas também temos no Agreste e no Sertão. Centros de referências especializados de atendimento à mulher. Aqui em Recife tem alguns. Temos um em Recife, que é o Centro... Margarida Alves. Não, em Recife é o Centro de Referência Clarice Lispector. Fica próximo à Unicap, né? Mas a gente tem no estado 36 centros de referências especializados de atendimento à mulher. Temos uma rede de casas-abrigos para que as mulheres em situação de violência que estejam ameaçadas de morte não tenham um local seguro para onde elas podem ir com seus filhos e dependentes menores de 18 anos. Ela vai estar tendo um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Essa rede de atendimento, além disso, né, os hospitais especializados também em atendimento às mulheres vítimas de violência, tanto doméstica quanto familiar, ou sexual, que diga. A rede ela se encontra espalhada no estado, é uma rede de fato, né? Os serviços não é apenas na capital, né? Os serviços de atendimento à mulher está espalhado em todo o estado. Além disso, a gente conta também com os organismos municipais de política para as mulheres. Na criação da Secretaria da Mulher, existiam acho que 2 a 3 organismos. Hoje a gente conta com 180 organismos de políticas municipais para as mulheres. Organismos são o quê? Assim, secretarias e coordenadorias da mulher, né, que são as responsáveis dentro do executivo para estar trabalhando, criando, promovendo todas as políticas públicas em relação às mulheres, não somente em relação à violência, mas em todas as outras dimensões da vida da mulher, né, do que é necessário. Então, o grande ganho diferencial daqui do Estado, da política que foi adotada, é exatamente por estar capilarizada, né, por estar em toda a região do Estado, por buscar estar implantando os serviços nos municípios e estar de forma de trabalhar em rede, de forma integrada. Porque é um Estado que tem um índice bastante alto, né, comparado ao Brasil, né, da violência contra as mulheres. Tem reduzido bastante. Em contrapartida, e aí o mapa da violência, o último mapa que foi divulgado, Recife, como município, decresceu em relação ao índice de violência, e Pernambuco também, diferentemente dos outros estados do Nordeste. Considerando o homicídio, considerando né? o homicídio, o assassinato exato. de mulheres. Quanto às outras formas de violência, foi quem conseguiu difícil reduzir. de medir. Exatamente. E aí, principalmente a questão da violência psicológica, da violência moral. Mas que o homicídio ainda é a mais difícil. grave, é a mais importante. Caiu o homicídio. Caiu. Mas as outras Pernambuco não tem tem como conseguido medir. reduzir. As outras formas pode estar igual ou pode ter crescido? Pode. Pode. Não tem dados sobre isso, então? Não, é difícil fazer esse tipo de mensuração. Quanta coisa não é oficializado, né? A pessoa Exatamente. não responde. E aí a gente vê também a questão da própria violência institucional que a mulher sofre. Então é importante se pensar esse trabalho em rede, intersetorial, um trabalho que vem sendo desenvolvido, que a Secretaria da Mulher não vai fazer isso sozinha. Né? Tem que ter a Secretaria, o envolvimento da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Direitos Humanos. Então temos outras ações em parceria com essas outras secretarias que têm sido destaque. A gente tem uns 3 serviços que são inovadores e aí no sentido de estar fiscalizando, estar fazendo se cumprir a medida protetiva dessa mulher, que contamos com monitoramento eletrônico para homens autores de violência aqui no Estado, com a Patrulha Maria da Penha e o 190 Mulher. Então, são serviços que vêm dar um suporte maior. 190 Mulher, 190 Mulher, Patrulha Maria da Penha e o monitoramento eletrônico para homens autores de violência. Certo. E tem um número também que vamos passar aqui para o nosso telespectador, o número de uma ouvidoria da mulher, que pode ser acessado, é o número 0800, que é o 0800 281 8187. Então, repetindo, é um 0800 281 8187. Pode ligar lá e vai ser atendida. Funciona 24 horas, pode ligar de qualquer operadora. É um canal de orientação, de informações e de denúncia. Várias mulheres têm sido salvas, inclusive através do 0800. E eu digo salvas, estão em situações de cárcere privado, estão passando por um episódio de violência. E aí um parente, um vizinho, elas conseguem de alguma forma se comunicar e acaba entrando em contato através do número da ouvidoria. A gente aciona a polícia para poder fazer esse resgate dessa mulher. Eu também vou indicar agora, assim, 2 documentários importantes que você encontra facilmente na internet, né, que é Quem Matou Eloá,
Quem Matou Eloá, é o nome de um dos documentários, e o outro documentário é O Silêncio das Inocentes, não dos Inocentes, que é o nome de um filme, né? É O Silêncio das Inocentes, também se encontra na internet e trabalha esse tema da violência contra a mulher. Chegando no final do nosso programa, alguma palavra final que vocês gostariam de deixar aí nesses últimos minutos? Gostaria apenas de agradecer o convite para participar aqui do programa. Eu acho que esse tema é fundamental, que ele seja discutido cada vez mais. Então, queria também parabenizar o programa por colocá-lo em pauta, né? Eu acho que quanto mais a gente debate sobre a violência, mais a gente caminha no sentido de desfazê-la, né? E de realmente construir uma sociedade que ela seja mais pacífica, mais civilizada, que a gente tenha a capacidade de resolver os nossos conflitos sem precisar recorrer, né, à agressão. Eu também gostaria muito de agradecer, né? Assim como a Ana Paula, é importante estar discutindo a questão da violência contra a mulher, que é algo que ainda é bastante invisibilizada, por mais que se trate, se coloque, mas ainda é tratada de forma naturalizada, de forma banal pelas pessoas, e que isso possa estar levando todo mundo, a sociedade, está refletindo sobre o papel de cada um, né, e cada uma dentro desse processo, não somente enquanto vítimas, não somente enquanto mulheres, mas também como pessoas que podem estar fazendo essa transformação social, né, que a gente vem, acho que o feminismo ele vem nesse sentido, né, de buscar, e que é a grande discussão, não vem se tratar a questão de igualdade de direitos e sempre a construção de uma cultura de paz. Né? Muito bom. Então, agradecemos aqui muito a presença, né, da Ana Paula Portela, que é socióloga, pesquisadora da UFPE, também militante feminista, e a presença da Michele Couto, que ela trabalha na Secretaria Estadual da Mulher e tem a formação na área de pesquisadora na área de antropologia. Né? Obrigado a todos e até a próxima.